Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu no canal História Ciência. Eu fiz uma leve brincadeira no Facebook. Nesse período de quarentena escolhi alguns pensadores que vocês quisessem que eu comentasse. Os mais votados foi em primeiro lugar Karl Marx, e em segundo Sigmund Freud. Então vou começar por Marx, depois começarei por Freud, coloquei outra lista. Não me esqueci da lista principal dos pensadores na história, essa eu só estou dando um tempo a mais para retomar de onde a gente parou. Mas, atendendo aos pedidos, vamos falar sobre Marx e o posterior vídeo, creio que até sábado ou domingo, eu consigo colocar ele aqui no YouTube, que é o de Sigmund Freud. É, Continuando por Marx, como vocês já conhecem, Marx, junto com seu amigo Engels, foi quem consolidou o comunismo clássico, né? A utopia comunista no século XIX, que tentou ser implementada e acabou não funcionando no seu aspecto ideológico, né? Foi tentada desde a Revolução de 1917 na Rússia e todos os problemas agravantes do século XX e por aí vai, eu não vou entrar em detalhes nisso. Mas Marx ele é conhecido por sua forte crítica ao sistema capitalista vigente de sua época e ele fala, né, dessa transformação que acabou sendo mais uma visão teleológica do que puramente científica, porque na ciência você nunca deve fazer uma previsão, você deve argumentar possibilidades, não uma previsão concreta de algo que você não tem como uma certeza absoluta, né? Mas lembrando que Marx ele estava no meio que era comum esses pensamentos teleológicos, até mesmo no meio acadêmico, que ele faz a leitura da sociedade do feudalismo e o capitalismo, e daí vem o socialismo e por fim o comunismo, toda a idealização perfeita. Mas por mais que ele tenha esses erros, vale notar algumas coisas em Marx, como por exemplo no seu livro Salário, Preço e Lucro, da coleção Os Pensadores, que eu recebi de presente do professor Josualdo, com um forte abraço. Na página 58, ele, logo no seu primeiro parágrafo, tem uma observação muito interessante que ele coloca, que eu acho importante ler para vocês, que é a seguinte: o volume ou a grandeza da produção nacional varia continuamente, não é uma grandeza constante, mas variável. E assim tem que ser, mesmo sem levar em conta as flutuações da população. Devido às contínuas mudanças que se operam na acumulação de capital e nas forças produtivas do trabalho. É inteiramente certo que se hoje houvesse um aumento da taxa geral de salários, este aumento por si só, quaisquer que fossem os seus resultados ulteriores, não altera imediatamente o volume da produção. Então aqui é um conflito que ele tem com um contemporâneo de sua época, que falava que uma das formas de resolver a crise econômica era o aumento dos salários. O que Marx, nesse livro, Salário, Preço e Lucro, já só nesse parágrafo aqui que eu li agora para vocês, deixa bem claro que não é bem assim. Não é simplesmente o aumento do salário que vai resolver o problema, porque sem o problema da inflação, então você aumenta o salário, mas não aumenta o poder de compra da população, porque os demais objetos de necessidades primárias, produtos alimentícios, as vestimentas, aumenta também numa proporção muito grande. Então, o aumento do salário não compensa a diferença da desigualdade social. A variação do preço de mercado de acordo com as mudanças da variação de capital, ou seja, vai de acordo com o poder de compra da população. Esse aumento deveria sim ser acompanhado pelo poder de compra da população, mas ele muitas das vezes, dependendo dos países, como no Brasil, não acontece assim. A inflação, o aumento dos alimentos, ele é muito grande. Então, muitas das vezes, mesmo com o aumento do salário, não compensa. Em alguns países isso não é assim. A gente pode pegar os países nórdicos como a Noruega, a Finlândia, podemos pegar o Japão,
a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, o Canadá, entre outros. Mas nessa época, século XIX, aqui na Europa, na antiga Prússia, que é a atual Alemanha, e outros estados da Europa, como na França, né, tem um estudo do proletariado francês de Frederic Engels que relata muito bem isso, que havia algumas vezes os grandes industriais da Inglaterra, principalmente, né, que é onde começa a industrialização, tinham isso como uma forma de conter as, as revoltas populares do proletariado, mas isso por si só não adiantava, é, porque vinha, como eu estou dizendo, essa questão da inflação aumentava as demais coisas. E esse contemporâneo de Marx, deixa eu pegar aqui o nome dele, é o senhor Weston. O senhor Weston falava muito abertamente sobre essa questão do aumento do salário dos trabalhadores, mas ele deixa claro que não é só o aumento dos salários, mas sim a estrutura do equilíbrio da inflação. Então Marx deixa bem claro que mesmo no sistema comunista há necessidade do sistema de trabalho, da força de produção dos trabalhadores. A discussão muito comum na época era a questão desse desequilíbrio da inflação e as condições de trabalho, né? Crianças que trabalhavam, mulheres que tinham o mesmo serviço que homens, sem o mesmo preparo físico. Lembrando que capitalistas também tinham essa revolta, né? Mas estamos aqui falando de um pensador e criador da ideologia comunista, conforme o voto da maioria de vocês na minha postagem no Facebook, né? Enfim, Marx ele faz uma crítica sobre a submissão do operário em aceitar que o capitalista, os donos, né, das grandes empresas na época, o industrial, impõe para ele. Porque ele diz, sem a produção do trabalhador não há um investimento. Sem o proletariado não existe produção. Não existe produção de algodão, não existe produção de tabaco, não existe produção de roupas, de brinquedo, do que for. Mas pela necessidade material, o proletariado, né, o operário, o camponês, o que for, ele se submete. Mas tem que levar em conta que é toda a estrutura do mercado. Então o erro é mais no sistema econômico. E logicamente que a população que aceita facilmente o sistema econômico tem sua parcela de culpa. E nesse livro ele vai levantar inúmeras teses para como o proletariado, na visão dele, poderia se ver livre dessa questão da dominância, do subjugamento, né? Se é que posso usar essa palavra, da opressão, vamos dizer assim, do capitalista. Aí aqui ele coloca, já na página 59, ele destaca, sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos, mais o que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. Então Marx ele é um crítico ferrenho da questão do caráter do sistema capitalista. Por quê? Porque ele coloca que o senhor capitalista ele não está preocupado com as condições de vida do trabalhador, a não ser quando essas condições o obrigam a pensar no seu lucro. Então ele faz a crítica da submissão que o operariado, o proletariado, o camponês, né, as pessoas mais pobres se submetem à vontade da elite, às condições de trabalho, mas sem investigar, sem fazer uma análise crítica dos limites e do caráter, né, da honra desse poder. E simplesmente o aceita, submete-se a essa vontade. E aqui continua a sua crítica ao Weston, que fica preso simplesmente nessa questão da diferença de salários. Na página 60 ele coloca, o cidadão Weston, por sua vez, se esquece de que a terrina da qual comem os operários contém todo o produto do trabalho nacional, ou seja, toda a riqueza está na mão dos trabalhadores. A terra que você planta, principalmente o meio rural, né? O alimento,
as roupas, tudo é produzido, a riqueza vem de você. Então por que você se submete ao capital do grande industrial? Era essa a crítica dele. E o que impede de tirar dela uma ração maior não é nem o tamanho reduzido da terrina, a questão da proporção da terra, né? Do que tem a terra maior, do que tem a terra maior, nem a escassez do seu conteúdo, mas unicamente a pequena dimensão de suas colheres, que é a dimensão do seu poder de compra, do seu poder e de sua condição de trabalho. Então não é só a questão da diferença salarial. E no decorrer do livro, ele vai tecendo críticas sobre isso. Eu apresentei um trabalho na Universidade de Pernambuco, no campus de Garanhuns, sobre o livro Manuscritos Econômicos e Filosóficos, onde é que Marx ele vai também se preocupar com o estudo do homem quanto ser econômico. Então, ele vai avaliar a economia no seu caráter lógico e no seu caráter moral. E é onde vem o que eu repeti já aqui no Salário, Preço e Lucro, que para Marx o que mais importante no estudo da economia é a quem essa economia está servindo e a finalidade moral, o caráter dessa economia. E hoje, já no século XXI, eu acho que a gente deve analisar isso dentro do Brasil e em todos os países que estiverem vendo esse vídeo. Independentemente de ser um sistema pré-capitalista, ser um sistema capitalista ou os poucos países que têm um regime comunista, como China, Coreia do Norte, Cuba, devem avaliar a moral, o caráter desse sistema econômico e a finalidade a quem realmente essa economia está servindo. Nessa crise que nós estamos tendo no mundo todo, dessa nova pandemia do Covid-19, então a gente deve refletir também as questões morais dos interesses daqueles que estão envolvidos nessa questão, né? Daqueles do pessoal da área da saúde, da educação, o poder estatal, né? Quais são os seus reais interesses, até que ponto eles realmente servem à população a quem eles realmente devem servir, né? Porque na verdade eles são os nossos servos e não a gente servo deles, né? Essa é a teoria e essa teoria tem que virar prática. Bem, muito obrigado. Me sigam no Instagram, Ricardo História é Ciência. Curtam minha página História é Ciência no Facebook. Até o próximo vídeo e muito obrigado.